Os primeiros demônios a existir são os mais temidos dentre todos os outros demônios já existentes em Tensei. Obviamente que existem demônios tão fortes quanto eles, mas ainda assim esses demônios carregam um título que é impossível de ser retirado deles: os demônios primordiais. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, quando eu ouço alguém falar de demônios primordiais, já é certo de me dar arrepios. De verdade, cara. Eu já penso logo nos mais famosos deles, mas lógicos, sem desmerecer os outros. Então assim, eu vou falar pra vocês sobre todos os 7 demônios primordiais de Tensei Star Slime Dataken. Só não esquece o like, cara, que vai ajudar demais nesse vídeo aqui a manter a nossa engrenagem rodando e principalmente também a sua inscrição. Você que tá chegando aqui agora, pra gente continuar sempre trazendo vídeos de animes aqui, de Tensei, de Overlord, seja do anime que for, tops, muito mais coisas, a sua inscrição vai ajudar demais. E você que gosta de Tensei e quer acompanhar muito mais, tem muita coisa legal que eu trago aqui pra você e garanto que você vai se interessar e vai curtir, beleza? Então vamos lá começar a nossa lista. Eu acho bem interessante já afirmar pra vocês aí que não, os primordiais não são os mais fortes na história inteira, tá? E isso é graças à aparição do Rimuru, cara. Pois é, galera, por isso que eu falo, culpa o Rimuru, tá? Culpa ele lá, porque é culpa dele que esses caras não são os mais poderosos que existem. Mesmo sendo os primordiais, o Rimuru ainda é mais forte do que eles, cara. Pô, o cara chegou pra roubar a cena, né? Afinal, um protagonista desse não tem nem como. Tem que roubar a cena mesmo, tá certíssimo. Mas ainda assim não dá pra gente negar que os primordiais também são caras que têm poderes absurdos. E dentre eles ali também existe uma diferença de poder, tá? Existem uns mais fortes, outros mais fracos e tal. E vocês vão entender mais ou menos isso daí hoje. Bom, pra gente começar, cada um dos progenitores tem meio que uma semelhança. Todos eles são demônios denominados por cores, né? Blanc, Noir, Violet e assim por diante. Cada um deles possui uma referência de uma cor diferente e, logicamente, os seus próprios nomes que vêm no decorrer da história. E eu acho mais do que justo a gente começar essa lista falando do Noir, ou melhor dizendo, Diablo. Sim, galera, um progenitor que possui um poder lendário e muito querido pelos fãs, né? Eu mesmo me amarro do Diablo. Sendo sincero, desde o dia que ele apareceu no anime, eu já fiquei fascinado por esse cara. E já falo de antemão pra quem acha que ele trairia o Rimuru. Não, galera, ele não trairia, jamais faria isso. Pelo contrário, o Diablo é extremamente fiel ao Rimuru, se não for o mais fiel, cara. E mesmo que ele tenha aquela cara lá de sacana, que às vezes ele pode trair e tal, pode dar a entender isso, não, ele jamais faria isso. Originalmente um arquidemônio que foi invocado durante a ascensão do Rimuru para um Lorde Demônio, o Diablo ficou absolutamente encantado com os vastos poderes do Rimuru e desejou simplesmente servir a ele, mesmo depois da tarefa ter sido completada. Mas por que isso? Porque durante muito tempo o Diablo ficou meio que entediado por não ter nenhuma existência superior que ele. Então ele basicamente parou de perseguir o poder e simplesmente desejou um bom desafio. No entanto, quando o nosso querido Slime usou a invocação do demônio de alto nível, ele pôde simplesmente sentir o imenso poder pelo portal. E foi aí que ele percebeu que existia sim um ser mais poderoso que ele, além das forças dele. Quando ele viu que o Rimuru estava prestes a se levantar como um Lorde Demônio verdadeiro, aí sim ele percebeu que não podia ver o fim do seu poder. E além disso, como a energia que ele usou para criar um próprio para si mesmo foi reabastecida usando a própria magia do Rimuru, o corpo dele se adaptou completamente, perfeitamente ao que ele queria. Finalmente, o fator decisivo foi quando ele foi nomeado. Aí, meu parceiro, foi quando ele desejou mais uma vez o poder. E não é poder para se tornar o mais forte do mundo, dominar, seja lá o que for, não. É poder para ser o melhor subordinado, o subordinado número 1. Esse foi o símbolo mais útil e confiável dele pro Rimuru. E isso se tornou o seu novo objetivo. O objetivo de buscar poder para se tornar o melhor subordinado do Rimuru. Diablo é um cara excepcional nessa história, cara. E mais pra frente ainda, ele é o cara que nós viríamos vir a ser o líder e fundador dos Black Numbers, a corporação pessoal do Rimuru, que é inclusive a corporação mais poderosa de toda a Tempest, mesmo ela sendo a menor. E assim como o Diablo, nessa organização também possui 3 demônios primordiais que você vai conhecer agora. Eu trouxe para vocês aqui na lista. Além do Diablo, nós temos Ultima, conhecida também como demônio progenitor
Violet, a Lorde da Dor. Como um traço comum para os demônios, ela é simplesmente uma maníaca por batalha. Geralmente ela age de uma forma graciosa, mas na verdade essa queridinha aí é bem astuta, cruel e às vezes sádica, cara. Pois é, ela também é muito egocêntrica e fica louca facilmente. Ela só aparece bem mais na frente da história quando o Diablo tá procurando membros para fazerem parte da Black Numbers e acaba recrutando ela e duas parceiras também. No início o Rimuru até pensou que ela não era forte não, mas isso foi meio que mudado aí pelo Rafael, que rapidamente corrigiu a gente dizendo que ela era forte sim. E da mesma forma que o Rimuru não botou muita fé nela não, ela também não confiava no Rimuru no início não, tá? Ela duvidava dele e queria matar ele. Mas depois que ele nomeou ela de última e deu a ela um corpo físico, se fundindo com uma alma imulada, fazendo com que ela habite um dos muitos corpos de homúnculos preparados por ele mesmo, e seu esqueleto foi ligeiramente esculpido para manter essa sua beleza, aí sim foi quando ela se tornou totalmente leal a ele. Foi então que ela foi designada para ser procuradora-chefe do Ministério Público em Tempest. E ela aceitou o trabalho claramente com alegria, então estava ansiosa para começar por isso. Testarossa, a conhecida pelo nome de Blanc, a Lorde Assassina, assim como a última, também foi convocada pelo Diablo para poder servir o Rimuru. Ela é um dos 10 demônios pessoalmente selecionados pelo Diablo, que invocou vários candidatos potenciais para formar os membros da Black Numbers. E tem uma personalidade que a gente pode até chamar de uma nobre estereotipada, né, cara? Das 3 primordiais recrutadas pelo Diablo, ela é simplesmente a que tem a personalidade mais madura, entre aspas, mas também é a mais arrogante entre todas. Testarossa, como todos aqueles outros servos do Rimuru, também tem a lealdade eterna ao seu senhor. E embora seja normal que os demônios sejam competitivos uns com os outros, né, através da exibição do seu poder, ela na verdade vê a posição e o poder do Diablo como uma meta para se alcançar. E justamente por isso ela mantém um respeito totalmente saudável pelo Diablo, que é muito legal na história. Mas ainda assim ela vê os companheiros rei demônios dela como rivais, cara. Quem não veria? Depois que a carreira foi lá e fez uma intimidação pra cima do Rimuru e ele não se movimentou, aí sim a Testarossa percebeu que ele era um cara diferenciado, como o Diablo mesmo tinha falado pra ela. Então ela decidiu se juntar à Tempest e recebeu o corpo físico em nome de Testarossa. Ela evoluiu para um Demon Peer ao lado de Carreira e última também, e se dedicou a servir o Black Numbers Corp, sob o comando do Diablo, também assumindo regularmente o posto de embaixadora do Conselho do Oeste. Carreira, também conhecida como Progenitor Amarelo Huane, a Lorde da Ameaça, assim como sugere a sua aparência, Carreira na verdade tem uma personalidade totalmente semelhante a um delinquente do ensino médio. É, cara, chega a ser até engraçado a gente comentar isso, mas é a verdade. Ela é simplesmente uma maníaca por batalha também, assim como a última, e é despreocupada sobre a energia. Adora disparar a magia nuclear para se divertir, cara. É o que ela mais faz, na verdade. Inclusive, antes dela ser recrutada pelo Diablo, ela tava meio que dormindo aí embaixo do Eldorado, o país do Leão. E os Cavaleiros do Leão até tentaram negociar com ela lá várias e várias vezes, mas foram ignorados, simplesmente ignorados todas as vezes. E o que é pior ainda é que ela estava causando a eles muitos problemas, porque ela estava disparando magia nuclear sobre a cidade quase que diariamente, né? O que a gente já espera de um delinquente que não obedece ninguém, né? É meio básico isso aí, né? Mas apesar disso, ainda assim, ela é bem forte, ao ponto de mais tarde ela ser designada como a chefe da Justiça Suprema da Corte de Tempest. Guy Crimson, o Lorde da Escuridão, progenitor Rogue, que no anime se pronuncia Gui, tá? Antes que vocês falem que eu tô pronunciando errado. Ele é o mais antigo dos Lordes Demônio, o Lorde do Palácio de Gelo Branco. E ele sempre governou sobre esses continentes congelados. Sendo um andrógeno, ele tem o poder de se tornar tanto um homem quanto uma mulher. Então não importa se a gente falar a Guy ou o Guy, né? Ele mesmo se refere como um homem, mas tem essa mudança de sexo aí quando ele quiser. Ele normalmente é um cara muito orgulhoso e relaxado, e não se preocupa muito com os outros, a não ser que alguém interesse bastante ele, como acontece com o caso do Rimuru lá no Walpurgis, né? Aí a gente vê que ele fica interessado por ver que o Rimuru tem feitos maravilhosos aí, e tá todo mundo falando desse novo slime sensacional. O Guy foi convocado ao mundo por um humano como um arquidemônio, e ele foi encarregado de simplesmente destruir uma nação inteira que estava contra um humano
numa guerra. E depois disso, ele não satisfeito também seguiu destruindo a nação humana. Isso fez com que ele ganhasse o seu nome. Um nome que soa bem desagradável, com os gritos dos condenados e desesperados enquanto ele esmagava todos eles. Depois de ser nomeado, ele percebeu que acordou como um verdadeiro Lorde Demônio. No início, ele até pensou que isso era algo desnecessário, porque ele acreditava que já era mais forte de todos. Mas ainda assim, essa evolução afetou os outros primordiais, as outras duas primordiais que a gente vai falar daqui a pouco que estavam juntos com eles. Ainda assim, o Guy tem uma forte aliança com a irmã do Veldora, como a gente viu lá no anime, cara. E é um dos mais temidos Lordes Demônios que existe, já que ele foi o primeiro Lorde Demônio, né? O primordial, né? Progenitor mesmo, cara. Foi literalmente o primeiro dos primeiros. Mesmo ele não conseguindo evoluir para classes especiais como Deus Demônio, ainda assim ele tem um poder de nível absurdo. Agora, sobre as duas últimas, a Mizari e a Hirari, nós não temos muita coisa para falar sobre elas. Sabemos que elas duas foram as que vieram primordiais juntos com Guy Crimson. Sabe que embora essas duas façam parecer completamente sem importância, elas são a personificação da própria disciplina. São literalmente umas verdadeiras profissionais. As duas eram membros dos progenitores ao lado do Guy e dos outros com o passar do tempo, né? E quando o Guy concedeu o desejo do seu invocador impotente de destruir a nação inimiga, como pagamento, ele também destruiu o país do invocador. E com isso, embora fosse desnecessário, ele notou, como eu disse pra vocês, que ele tinha despertado como um Lorde Demônio verdadeiro. E essas duas também vieram para ele, despertaram como arquidemônios que ele invocou para destruir o primeiro país. Mizari e Hirari também evoluíram oficialmente demônios depois de destruir o último país que ele tinha destruído. Lembrando que ele destruiu 2 países aí, cara. A gente falou de país pra caramba, mas foram 2. O segundo fez com que elas evoluíssem para os demônios de verdade. Então, a partir disso, ele permitiu que elas continuassem servindo ele até os dias de hoje. A gente até viu elas lá no anime, né? Mas foi uma coisa rápida, nada demais. Elas são duas personagens que ainda não foram totalmente exploradas, mas ainda assim são 2 demônios primordiais, então fazem parte dessa lista aqui com certeza. Uma coisa que nós sabemos apenas é que no futuro elas acabariam se tornando Lordes Demônio. No total existem 7 demônios primordiais que fazem parte desse mundo imenso de demônios, cara. Mas como eu disse, não são excepcionalmente todos os mais poderosos, né, cara? Pelo menos não todos eles. Agora prova que você é um Lorde Demônio também. Chega junto com a gente e aperta aqui do lado para se inscrever no canal, cara, para você não perder os próximos vídeos que vão vir aqui, cara. E certifica que o sininho tá ativado, você tem que certificar, cara, pro YouTube te notificar quando sair um vídeo novo. Pelo amor de Deus, cara, você não pode perder esses próximos vídeos que vão sair aqui de maneira nenhuma. Os vídeos são maneiríssimos e eu tenho certeza que você vai curtir pra caramba, dos seus animes preferidos, de outros animes diferentes. Tem muita coisa bacana pra gente aqui. Então, se você quiser também dar alguma sugestão de vídeo, pode deixar nos comentários, fica à vontade pra isso, cara. Vocês estão abertos aqui e eu estou aberto a todas as sugestões de vocês. Eu aprendo muito com vocês, assim como eu tento trazer o melhor conteúdo para todos. Tamo junto, galera. Um grande abraço. Mais uma vez, muito obrigado. Como sempre, vocês moram no meu coração, cara. São sensacionais. Valeu por mais um vídeo. Até a próxima e fui!